Vamos ler a palavra do Senhor para nesta noite trazermos uma meditação para nós, a igreja que aqui se reúne. No livro de Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 20 em diante um texto para a nossa meditação, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Nós temos aqui um texto, queridos, no livro de Provérbios, né? Um livro que poucas vezes nós paramos para meditar, para aprender, embora seja um texto recheado de muitas orientações para nós, mas exatamente pela natureza diversa demais, né, dos conselhos que temos aqui em Provérbios, às vezes não nos detemos em estudar um grupo de provérbios ou um conjunto de orientações conforme o sábio traz para a nossa instrução aqui. Mas esta noite nós vamos tomar esse texto do livro de Provérbios e vamos falar então sobre o tema Guarda o teu coração. Nós vamos então nos debruçar sobre esse texto de Provérbios. Para que nós possamos aprender de um texto da palavra de Deus, nós precisamos sempre entender, queridos, que ao interpretar a Bíblia Sagrada, vemos que por trás dessa variedade literária da Bíblia, né? A Bíblia tem poesia, a Bíblia tem narrativa, a Bíblia tem textos como da lei, dos evangelhos, textos apocalípticos. Por trás dessa variedade de textos que nós temos na palavra de Deus, e tipos de textos, há tanto a intenção divina, o que Deus quer falar com o seu povo, como também essa expressão humana dentro de um contexto histórico específico. O livro de Provérbios, então, ele tem que ser visto dentro desta realidade. Deus está falando, porque aqui é a palavra de Deus. No entanto, o tipo do texto que temos aqui traz também uma expressão humana, uma orientação para os homens, embora nós entendamos perfeitamente que essa orientação é uma orientação divina para cada um de nós. O tipo do texto que nós vamos trabalhar, sempre ele vai determinar as regras da linguagem, ou os princípios hermenêuticos pelos quais nós vamos interpretar o texto. Se nós estamos lendo uma história, nós tratamos de uma forma. Se nós vamos ler um texto apocalíptico, nós vamos tratar de outra forma aqueles elementos. E quando vamos nos debruçar sobre os provérbios, nós precisamos ter alguns cuidados, porque o Provérbios está inserido nesse grupo de livros chamados de livros de sabedoria, ou livros sapienciais, que vêm desde Jó, Salmos, Provérbios, inclui também Eclesiastes, Cantares de Salomão. Eles são livros poéticos, então há uma abundância de termos que precisamos ver nem sempre literalmente. Nós precisamos entender o tipo de linguagem que aqui está. E nós vamos, nesta noite, então, estudar um pouco esses provérbios, dentro desse que é o grande tema do livro de Provérbios, que é o temor ao Senhor.
que é o princípio da sabedoria. Se Provérbios é um conjunto de máximas de sabedoria, temer a Deus é o princípio regulador desta sabedoria. Ninguém pode ser verdadeiramente sábio se ele não tiver Deus como o seu Deus, se ele não tiver Deus como aquele a quem ele deve agradar, debaixo de quem ou de cujas ordens ele deve andar. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E em Provérbios nós vamos ver que esse temor a Deus, ele traz muitas implicações para a vida prática do homem. Porque eu temo a Deus, eu tenho que andar de determinada maneira. Dessa forma, então, nós vamos ver estes provérbios dentro dessa linha de temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e isso tem uma implicação prática para a nossa vida. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vamos ver que há uma série de orientações, mas a maior orientação que ele tem para o jovem ou para o filho a quem ele se dirige é que, acima de tudo que ele deve guardar o seu coração. Então, guardar o coração é o ponto central do texto que nós iremos estudar nesta noite. O texto começa no versículo 20 com um convite a que se ouça as palavras, a que se atente para os conselhos do sábio. E o conselho maior que ele tem para este jovem é esse: guarda o teu coração. Quando nós lemos esse texto, se fôssemos olhar literalmente para ele, alguém talvez pensasse que ele estava recomendando que você consumisse bastante ômega 3, ômega 6, tomasse vitaminas, polivitamínicos com zinco ou selênio, antioxidantes, para proteger o seu coração, essa bomba de carne, esse músculo cardíaco. Mas, na realidade, na Bíblia Sagrada, e especialmente aqui em Provérbios, onde muitas vezes ocorre a expressão coração, coração não se refere ao músculo cardíaco. Coração aqui em Provérbios se refere a um centro do homem, onde está aqui toda a sua atividade emocional, intelectual, religiosa e moral. É mais do que só o seu cérebro ou o seu pensamento. É mais do que isso, é a sua alma por inteiro. Inclui as suas emoções, inclui o seu intelecto, coração inclui as decisões que ele vai tomar na vida. Aliás, é exatamente o coração, este centro, este fórum interior, onde as decisões são tomadas. Então, guardar o coração, mais do que se referir a buscar uma saúde física, ele está se referindo a buscar uma saúde moral, mental, sentimental e espiritual. Guardar o coração, ele diz que é algo muito importante e que nós devemos nos esforçar, e ele dirá como nós devemos guardar este coração. É importante destacar, queridos, que o texto de Provérbios é um texto que enfatiza a responsabilidade do homem de escolher o ensino, de seguir a orientação do sábio. O comentarista Bruce Waltke, do Comentários do Antigo Testamento, da série da Cultura, da editora Cultura Cristã, ele diz exatamente que Provérbios enfatiza essa responsabilidade e desaprova qualquer noção de fatalismo. Não há em Provérbios nenhuma noção de que você já tem uma vida toda determinada. Pelo contrário, em Provérbios ele diz que você precisa fazer escolhas certas. Em Provérbios ele diz que você precisa trilhar o caminho correto. Em Provérbios ele diz que você precisa escolher o caminho do sábio e não o caminho do insensato. E nós vamos ver que esses textos, então, trazem para nós uma responsabilidade. Deus nos trata como agentes morais, capazes de fazer escolhas,
E se podemos escolher, ele diz então que devemos escolher as coisas certas. Então, o sábio vai nos trazer a este chamado, a este convite de guardar o nosso coração. E aí nós observamos uma coisa interessante. Ele diz que acima de tudo, sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração. E por que o coração aqui, este centro emocional, espiritual, esse centro de controle do nosso ser, é tão importante para ser guardado? E ele diz porque do coração procedem as saídas da vida. O que são as saídas da vida? Na realidade, o que ele está dizendo é que a direção que a vida toma depende do que nós guardamos no nosso coração. O que tem no seu coração, aquilo que rege o seu coração, determinará o rumo da sua vida. O coração, pois, é o ponto de partida para todas as coisas. Se o seu coração está inclinado a fazer uma coisa, toda a sua vida irá neste rumo, nesta inclinação. O que você tem em seu coração transparece em sua vida. Por isso o coração deve ser bem guardado. Por isso nós precisamos proteger a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, porque de acordo com estas escolhas ou com a inclinação do coração, toda a nossa vida será traçada, será influenciada. Quando nós lemos aqui o mesmo texto de Provérbios 4 e 23, na nova tradução, na linguagem de hoje, por exemplo, ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ele está usando aqui pensamento como um sinônimo de coração. E ele diz exatamente isso: cuidado com o que está na sua mente. Porque de acordo com o que você pensa, assim a sua vida será dirigida. Nós vamos encontrar na nova versão internacional o mesmo texto dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por isso é tão importante guardar o coração, porque ele está dizendo: o que estiver no seu coração irá determinar a sua vida inteira. Tudo o que nós precisamos, então, é guardar, vigiar o coração, que é a nossa mente, que são os nossos sentimentos, que são as nossas intenções, os nossos desejos. Nós precisamos, então, monitorar cada dia o nosso coração, para que nós possamos, então, ver como estamos conduzindo a nossa vida. Porque do coração procedem estas saídas da vida. As saídas da vida é uma expressão idiomática no texto hebraico aqui que significa tudo o que você faz. Então o que ele está dizendo é: do seu coração procede tudo. Tudo o que você faz. Todas as escolhas que você toma. Todo o rumo que a sua vida vai tomar depende do que há no seu coração. Depende do que você está guardando, alimentando na sua mente, na sua alma, no seu intelecto. Então, por isso, o coração deve ser muito bem vigiado e guardado. Jesus falou sobre esse tema e ele disse que o que sai do coração é o que mostra o que há dentro do homem e é também o que contamina o homem, ou seja, que acaba influenciando toda a sua vida. Veja o texto de Mateus capítulo 7, do verso 21 em diante. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus está nos falando aqui, queridos, que do coração do homem saem todas essas coisas e que contaminam o homem. Então, se o nosso coração está cheio de coisas como essas, toda a nossa vida será dirigida por esse tipo de atitude, de sentimento, de desejo, de inclinação. Por isso, o sábio diz: acima de tudo o que você tem que guardar, guarde
o seu coração. Vamos ver que ele vai nos dar algumas dicas aqui, como nós podemos monitorar este coração, como nós podemos observar este coração. Quando os homens querem observar o músculo cardíaco, né, eles fazem um eletrocardiograma. Mas como fazer, então, um eletrocardiograma espiritual? Nós vamos ver que o sábio vai nos dar algumas instruções. A primeira coisa, depois de dizer que nós devemos guardar o coração acima de tudo, ele vai dizer que nós temos que prestar atenção à nossa boca. No verso 24 ele diz: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Por quê? Porque o coração, queridos, não dá para ver o que tem dentro dele. Como nós sabemos o que está dentro do nosso coração? Através daquilo que nós expressamos. Então nós monitoramos o nosso coração por meio dos membros do corpo pelos quais a vida interior se manifesta. E uma das coisas que mais manifesta o que há dentro do nosso coração é a nossa boca, aquilo que nós falamos. Jesus também falou sobre isso em Mateus capítulo 12, ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Veja o que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, do seu coração procedem todas as coisas. O homem bom vai tirar dele coisas boas, o homem mau vai tirar dele coisas más. Mas como eu vou saber o que há dentro do meu coração? E ele diz, do que está cheio o coração, a boca irá falar. Então, quando nós queremos monitorar o que há no nosso coração, nós precisamos prestar atenção àquilo que nós estamos falando. Se você encontra com alguém na rua e ele só fala de como o time dele ganhou o jogo ou perdeu, você já sabe de que está cheio o coração dele. Se você encontra com alguém na rua e ele só sabe falar de como a situação financeira está difícil ou o governo está assim ou assado, você sabe o que está no coração dele. Se você encontra alguém na rua e ele vai falar das bênçãos de Deus, ele vai falar da Bíblia Sagrada, ele vai falar de testemunhos que ele ouviu da palavra de Deus, você sabe o que está no coração desta pessoa. Então nós precisamos vigiar o nosso coração através da nossa fala. O que tem dominado a sua fala? Sobre o que você tem falado constantemente? Isso revela o que há no seu coração. Se o seu coração está falando coisas boas, então é do seu bom tesouro que você está tirando isso. Mas se do seu coração ou do coração de alguém só fala coisas más, é porque exatamente o coração está cheio disso. O nosso coração transborda pela boca o seu conteúdo. Por isso nós precisamos monitorar o que estamos falando para saber o que há no nosso coração. E aí o escritor vai dizer assim, em primeiro lugar, desvie de você a tortuosidade da boca. Coloque bem longe de você a boca torta. O que é a boca torta? A tortuosidade da boca fala exatamente de falsidade, mentira, engano, hipocrisia. Ou seja, a boca torta aqui no livro de Provérbios significa alguém que não fala a verdade, que não é verdadeiro naquilo que ele se expressa, que ele engana, que ele mente, que ele diz uma coisa quando na realidade há outro sentido, há outro desejo no seu coração. Então ele diz, afaste de você essas coisas tortas. O crente deve falar a verdade, o crente deve andar na verdade. Além de andar falando retamente, com uma boca reta, né? Uma boca que fale o que é certo, ele manda também alongar, levar bem para longe a perversidade dos lábios, ou seja, aquelas palavras maldosas,
as ofensas, a violência através do falar, a desfiguração quando você fala mal de outra pessoa, quando você apresenta um quadro que não é bom acerca de alguém. A Bíblia diz que o cristão não pode, com a mesma língua, bendizer a Deus e amaldiçoar o irmão. Nós precisamos ser uma fonte de água doce, uma fonte de coisas boas para as pessoas. Se a nossa língua só consegue enxergar os defeitos dos outros, nós precisamos então ver que o nosso coração está azedo. Ele está com uma tortuosidade na boca ou com uma perversidade nos lábios. E aí o sábio diz, para você guardar o seu coração, monitore a sua boca. Veja o que você está falando. Se ela está torta ou se ela é perversa, alongue isso de você, coloque bem para longe, porque o seu coração precisa estar cheio de coisas boas e edificantes. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai falar exatamente disso. E ele vai dizer, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja que ele está condenando a boca torta, a mentira, o engano, a falsidade. Ele diz, nós somos membros, irmãos, uns dos outros. E há uma coisa terrível num corpo, é se um membro mentir para o outro. Se você der uma pancada com o martelo no dedo mindinho, e ele disser, não doeu não. Ele está causando um grande mal ao corpo, porque de repente pode abrir uma ferida, aquilo pode trazer uma infecção, pode trazer um problema, mas se aquele dedo mindinho escondeu aquela informação do restante do corpo, ele pode trazer problemas para o corpo inteiro. Paulo diz, porque nós somos membros de um mesmo corpo, membros uns dos outros, nós devemos então falar a verdade. Devemos comunicar a verdade uns aos outros. E ele continua, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja que ele está condenando também aqui a perversidade dos lábios. Ele diz que a nossa boca deve ser uma fonte de edificação, de palavras boas, e não palavras de ira ou de pecado, nem sair da nossa boca uma palavra torpe. Às vezes os crentes, irmãos, falam muitas coisas que na realidade não deveria, e às vezes diz, não, é uma piada santa, é uma brincadeirinha santa, mas santo não combina com todo tipo de palavra, com todo tipo de brincadeira, com todo tipo de piada. Nós precisamos ser uma fonte de edificação, que as pessoas tenham desejo de encontrar conosco na rua, porque digam, vou já falar com o irmão ali, porque o irmão tem uns conselhos bons. Olha, quando eu encontro o irmão, eu saio mais animado. Quando eu falo com aquela irmã, eu saio revigorado. Assim deve ser o crente. Então nós precisamos monitorar o nosso coração através do que nós falamos. O que você tem falado? Do que está cheio o seu coração? É disso que a sua boca irá falar. Mas o sábio continua dizendo ainda no verso 25, os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Para guardar o coração, ele diz que nós devemos prestar atenção também aos nossos olhos. Por quê? Porque os olhos são a maior fonte de informação para o nosso coração. Através dos nossos olhos, o coração percebe o ambiente, recebe informações. Hoje nós temos uma sociedade inteiramente midiática, né? Onde a mídia é o que mais traz informação para as pessoas. Na televisão, na internet, através de vídeos, através de material impresso, é como nós alimentamos a nossa alma, o nosso corpo. É bem verdade que tem aquelas pessoas que têm uma deficiência visual, por exemplo, e aí vão alimentar-se de informações através de outros sentidos, como o tato, né, na leitura em braille, ou o ouvido.
Mas para a maioria das pessoas, os olhos é a grande forma de perceber a vida, de receber informações. Jesus falou sobre os olhos e ele disse em Mateus capítulo 6, no final do Sermão do Monte, a candeia do corpo são os olhos, a lâmpada do corpo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele está dizendo, então, que o olhar, queridos, é a forma como nós trazemos luz para o nosso corpo, né? A direção, as informações vêm através dos olhos. Mas se os nossos olhos eles estão maculados, se os nossos olhos estão cheios de inveja, engano, malícia, por exemplo, então tudo que vai entrar no nosso corpo será afetado por esse tipo de percepção. E ele diz, então, se a luz que em ti há são trevas, que trevas serão? Nós temos que ter cuidado, então, o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, porque isso está alimentando o nosso coração. E aqui o sábio diz, em primeiro lugar, os teus olhos olhem direitos, olhem retos, em frente. Reto aqui tem a ver com retidão, com justiça. Reto aqui também fala de focar num rumo correto, concentrando-se no caminho da sabedoria. Quando nós começamos a ler o texto, ele diz que as palavras do sábio, ele diz, não as deixe, no verso 21, apartar-se dos teus olhos. Os olhos têm que estar voltados para a palavra de Deus, para a orientação do sábio, porque assim nós teremos um caminho reto, um olhar direito. Aqui ele também diz que as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ele está falando, queridos, de nós buscarmos então olhar as coisas certas. Nós alimentarmos o nosso corpo com as coisas boas. O próprio livro de Provérbios, veja, já naquela época, dizia que o homem nunca se satisfaz com os estímulos que ele tem. Provérbios 27:20 diz, o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ele está dizendo, assim como você pode enterrar quantas pessoas quiser, que sempre vai haver mais espaço para enterrar alguém, da mesma forma, os olhos dos homens, eles nunca estão satisfeitos. Ou seja, o homem sempre está procurando por estímulos. Se alguém parou de ter interesse em qualquer coisa, ele está morrendo. As pessoas sempre estão interessadas em verem, em perceber novas coisas, em receber novas informações. O problema é que nós temos que ter cuidado que tipo de informações nós estamos fornecendo ao nosso coração. Ele vai mostrar que nós precisamos olhar reto, no caminho direito. Olhar, então, de maneira que o nosso olho não seja uma fonte de coisas ruins para o nosso coração. Hoje nós estamos diante de um paradoxo. Ao mesmo tempo, nós temos a maior oferta de informação que a humanidade já conheceu. Hoje, qualquer menino com um smartphone na mão tem acesso a mais informações do que qualquer cientista teria há 50 anos atrás. Ele hoje pode acessar um conjunto de dados tão grande que muitas vezes ele se perde nesse emaranhado de informações disponíveis. E ao mesmo tempo, há tanta diversidade de estímulos, há tanta informação vazia, há tanto entretenimento sem sentido que reclama a atenção das pessoas, que os nossos jovens correm o risco de, apesar de ter tanta informação à sua disposição, não saberem aproveitar isso e não crescerem na vida por meio do bom uso dessas informações que estão à sua disposição.
Por isso, o sábio está dizendo para os jovens daquela época o que é extremamente atual. Olhe diretamente. Tenha um foco para a sua vida. Observe o que você está olhando, o que está alimentando a sua alma. Aqui há um texto que diz: a prática de olhar ao redor, curiosa e despropositadamente, afeta a alma, descentralizando-se constantemente e contaminando-a com facilidade. Este é um grande problema para esta geração, porque há uma quantidade tão grande de estímulos que as pessoas tendem a ficar sem foco. As pessoas tendem a ficar olhando muitas coisas. Você basta observar os vídeos de maior audiência, os vídeos com maior número de visualização na internet. Não são dicas para o vestibular, não são orientações de como passar num concurso, não são informações de como você dominar um outro idioma. Geralmente são vídeos idiotas, são vídeos sem sentido, nonsense. São vídeos que apenas levam as pessoas a rir do ridículo e alcançam milhões de visualizações. Isso mostra, infelizmente, queridos, que os olhos da maioria das pessoas hoje em dia está apenas com curiosidade, procurando qualquer coisa para lhe entreter, e não há um estímulo correto, nem há um foco para aquilo que eles querem na vida. Nós temos acesso à informação, mas se não tivermos um olhar direito, se não buscarmos coisas boas, ou se não tivermos um olhar reto que tenha um foco na vida, nós iremos perder muito tempo e alimentar a nossa alma com coisas que não irão edificar o nosso coração. De tanto olhar bobagem na internet, a alma fica buscando essas coisas, perde o interesse nas coisas realmente edificantes, perde o rumo, a centralização da vida, e toda a vida passa a ser regida por um coração que não tem conteúdo, que não tem sentido, que não tem propósito. Então a orientação do sábio é perfeitamente atual para nós. Cuidado com os seus olhos. O que você está olhando, o que você está colocando diante dos seus olhos, está alimentando o seu coração, a sua alma, porque isso pode ser determinante para a sua vida. O sábio vai dizer, então, os teus olhos olhem diretos, as tuas pálpebras olhem diretamente, ou seja, não olhe para caminhos errados e tenha um foco naquilo que você quer para a sua vida. A última informação que o sábio vai nos dar para que o nosso coração seja bem guardado, ele vai falar ainda sobre os pés. E os pés são exatamente a orientação que nós damos ao nosso coração. Porque para ter um coração alimentado corretamente, nós devemos andar no caminho certo. Os nossos pés podem nos levar para lugares bons ou podem nos levar para lugares maus. Os nossos pés podem fazer com que nós sigamos um bom caminho ou podem nos levar a lugares onde as más conversas, as más influências, as amizades ruins podem acabar contaminando o nosso coração. Por isso ele diz que nós devemos manter o foco no caminho certo. E ele diz, olha, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ele diz que nós devemos olhar bem qual é a vereda dos nossos pés. Ele diz que nós devemos olhar bem para onde nós estamos caminhando, porque então os nossos caminhos serão bem ordenados. Cada passo que nós damos na nossa vida, queridos, é de vital importância, porque um passo em falso pode afetar toda uma vida. Alguém faz uma escolha ruim, arranjou um emprego ou fez uma sociedade com alguém que lhe desencaminha. Isso vai afetar toda a sua vida.
Alguém faz uma escolha ruim, faz um casamento que não é o ideal para ele. Isso vai afetar toda a sua vida. Alguém dá um passo errado. Isso pode afetar toda a sua vida. Uma dívida que foi feita, uma associação que foi feita, um erro que foi cometido, pode simplesmente influenciar toda a vida da pessoa. Por isso o sábio está dizendo: olhe por onde você anda. Veja a vereda dos seus pés. Observe bem os seus passos. E ele vai dizer ainda, no verso 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Declinar para um lado ou para o outro significa desviar-se do caminho reto. Significa um desvio, inclusive em muitas situações, um desvio moral. Sair do caminho reto, então, é desviar-se para um lado ou para o outro. Ele não está dizendo que a direita ou a esquerda são melhores. Ele está dizendo que nós devemos caminhar de forma reta. O desviar-se para um lado ou para o outro trará problemas. Nós vamos ver diversas vezes na Bíblia Sagrada falar-se sobre desviar-se para a direita ou para a esquerda como um sinônimo de um desvio moral, de uma escolha ruim, de um caminho que é prejudicial. Veja Josué capítulo 1, verso 7, Deus orientando aquele homem dizendo: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Veja que Deus está dizendo aqui a Josué: olha, ande conforme a lei que você recebeu de Moisés. Ande conforme a palavra de Deus que você recebeu dele. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Desviar-se, portanto, aqui é tomar um caminho errado, diferente daquilo que Deus quer para nós. E isso pode levar a grandes prejuízos na nossa vida. Além de não desviar-se desse caminho reto, o sábio também diz: retira o teu pé do mal. Ou seja, não devemos andar por um caminho mau, por um caminho ruim. Provérbio 16, verso 17, o sábio volta a falar sobre isso e ele diz: a estrada dos retos desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então ele está dizendo, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado com os passos que nós damos na vida. Ele está dizendo que nós devemos ter muito cuidado por onde nós estamos andando. Não somente fisicamente, porque isso também é interessante. Se você anda em lugares ruins, se você se acompanha de companhias ruins, isso trará prejuízo para a sua vida. Mas mais do que o caminhar físico, ele está dizendo sobre o caminho do mal, as atitudes, as escolhas que nós tomamos na vida. Alguém pode seguir o caminho do mal sem nem sair de casa. Alguém pode andar pelo caminho ruim sem nem sair da sua cadeira. Às vezes basta um computador diante de si para fazer escolhas, para envolver-se com determinadas coisas que vai complicar a sua vida. Então o sábio, ele está dizendo a esse jovem leitor, e na realidade a todos nós que ouvimos a palavra de Deus: guarda o teu coração acima de tudo. Monitore o seu coração pelo que sai da sua boca. Alimente bem o seu coração com os seus olhos. Coloque o seu coração numa boa orientação. Veja por onde você está andando. Então, uma grande pergunta para nós hoje, queridos, é: como vai o nosso coração? O que nós temos colocado no coração? O que temos guardado no coração? Como está a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas escolhas? Porque nós vamos entender uma coisa aqui no texto e em outros textos da palavra de Deus. É no coração que surgem as coisas. Ele diz que as saídas da vida partem do coração. Então é do nosso coração que saem as coisas boas ou as coisas ruins. Cada pecado que alguém comete foi gerado no coração. O pecado começa no coração. Se você alimentar uma ideia, você vai acabar fazendo isso. Se alguém fica maquinando: se eu encontrasse
uma oportunidade de fazer isso, eu faria. Se eu encontrasse uma oportunidade de pegar um dinheiro, se eu tivesse a oportunidade de encontrar com aquela mulher, se eu tivesse a oportunidade de ter diante de mim uma determinada escolha, eu faria assim, e assim, e assim. Cada pecado começa no coração. Então nós precisamos proteger o nosso coração, afastando dos pensamentos pecaminosos. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, verso 14 em diante, ele diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, ou o desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha a história da humanidade, a história que está na Bíblia Sagrada. O pecado surge no coração. Davi estava um dia no lugar errado, ele não observou a vereda dos seus pés. Ele estava no seu palácio sozinho quando deveria estar na guerra. E ele saiu para ver alguma coisa ao redor. O homem procura estímulos. Talvez se tivesse TV a cabo, ele estava só trocando os canais. Mas como não tinha, ele foi para o terraço do palácio. E o que ele viu? Ele viu uma mulher, ou descuidada, ou sedutoramente tomando banho. E ele fixou os seus olhos ali. Olha o problema. E ele começou a alimentar aquela ideia. E ele mandou chamar a mulher. E daí então, um pecado após o outro acabou com a vida daquele homem em muitos aspectos. Mas tudo começou com o desejo que o seu coração alimentou. Alguém diz que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Então as ideias vêm, as tentações vêm, mas se nós alimentamos isso, então o pecado será gerado no coração. Cuidado com o seu coração. O nosso coração tem que ser constantemente arejado, varrido, limpo, porque se nós alimentamos coisas ruins, se alguém fica dizendo, se um dia eu encontrasse com aquela pessoa, eu ia fazer assim. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar com fulana, um dia se houver oportunidade, ele vai fazer porque alimentou no coração. Se eu arranjasse um emprego assim, ou se eu pegasse um dinheiro assim, um dia se ele tiver oportunidade, ele vai fazer porque alimentou no coração aquela ideia. Cuidado com o seu coração. Veja que um coração mau pode afetar muitas questões na vida. Se alguém fica, por exemplo, alimentando constantemente o seu coração com fantasias sexuais, se ele constantemente está vendo na mídia material pornográfico, isso levará à imundície, levará à fornicação, levará ao adultério, porque o seu coração será inundado por estas coisas. Da mesma forma, se alguém alimenta somente a amargura no seu coração e começa no seu coração gerar sentimentos como cobiça pelas coisas alheias, ou orgulho, ou uma ambição excessiva, ou inveja, ele acabará gerando no seu coração todo tipo de pecado e todo tipo de inclinação para realizar estas coisas. Então, nosso coração precisa ser guardado, queridos. Não podemos alimentar coisas ruins para o nosso coração. Não podemos ficar nele gerando ideias ruins. Precisamos afastar essas coisas do coração. Se há mágoa no coração, se há falta de perdão, se há sentimentos negativos, orgulho, inveja, se há pecados sendo alimentados, nós precisamos limpar o nosso coração, porque diz o texto, a sua vida será influenciada pelo seu coração. Dele procedem as saídas para a vida. Então, alimente bem o seu coração. Elimine todo tipo de entrada ruim.
Por exemplo, as informações negativas, como o entretenimento vazio. Nós já falamos aqui sobre quanto tempo se perde com entretenimento vazio, jogos, brincadeiras, vídeos sem graça e tantas outras coisas que têm ocupado a mente dos nossos jovens e têm levado o seu coração a ser um verdadeiro depósito de lixo, de coisas sem nenhum sentido. A companhia de amigos tolos. Quantos jovens, mesmo crentes, se acompanham de pessoas que passam o tempo todo conversando coisa nenhuma, falando qualquer tolice, alimentando-se de conversas frívolas. Procure alimentar-se de boas amizades, de pessoas que realmente influenciam você para o bem, de pessoas que contribuem com a sua vida. Músicas mundanas. Quantas músicas por aí há que só estimulam ao pecado, que trazem no coração de alguém o desejo de fazer coisas erradas, de ter muitas namoradas, de ser uma pessoa que pensa apenas em dinheiro, de curtir a vida de alguma forma. Esse tipo de alimentação errada para o coração trará grande prejuízo. Então nós precisamos alimentar o coração com coisas boas. Por exemplo, com músicas piedosas. Músicas boas, hinos de louvor a Deus. Com a Bíblia Sagrada. O sábio diz aqui claramente: meu filho, que as minhas palavras estejam diante dos seus olhos e guardadas no seu coração, porque elas são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Você quer ter um coração bem alimentado? Alimente-o com a Bíblia Sagrada. Alimente-o com períodos de oração. Alimente-o com a companhia de amigos santos. De amigos que vão com você para a oração, de amigos que vão com você para lugares bons, que lhe estimulam a estar na igreja, com pessoas que levam você para uma conversa sadia. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O salmista está dizendo, primeiro, que ele não vai alimentar o seu coração com coisas ruins, não vai colocar isso diante dos seus olhos. E segundo, ele diz, aborreço as ações daqueles que se desviam. Ele também não quer a companhia de pessoas que estão indo por um caminho errado. Ele continua no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se a Bíblia estiver guardada realmente no coração, ela vai nos vacinar contra o pecado. Porque ao querer pecar, o coração estará cheio da palavra e o Espírito Santo vai lembrar dizendo, não, mas crente não faz assim, a palavra de Deus diz assim, isso não é atitude de crente, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. A Bíblia Sagrada é o grande alimento que nós precisamos colocar diante do nosso coração. Salmo 119, ainda o verso 63, ele diz, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha as companhias que o salmista quer. Ele não está procurando amigos tolos que vivam com conversas frívolas. Ele está dizendo que é companheiro dos que temem a Deus e guardam os seus preceitos. Ele certamente é bem alimentado pela companhia destas pessoas. Ainda 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui é a revista atualizada de Almeida. A revista corrigida diz, as más conversações. Veja que o que Paulo está dizendo é, se você só anda com pessoas que têm conversas ruins, isso vai acabar afetando a sua forma de agir, de pensar, de fazer as coisas. As más companhias corrompem os bons costumes. Então veja com quem você anda. Veja quais são as suas companhias. Veja quais são as suas conversas. E isso irá trazer uma alimentação para o seu coração. Então afaste de coisas más. Gaste o seu tempo com pensamentos e com coisas boas. Filipenses capítulo 4, aqui é uma excelente recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha o quanto ele está dizendo. Você quer ter um coração limpo? Então pense em tudo que é verdadeiro, honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é virtuoso, no que é louvável. Pense nisso. Alimente o seu coração com estas coisas. E então você realmente terá a paz de Deus no seu coração. Nós precisamos então, queridos, segundo diz aqui o sábio, guardar o nosso coração. E como fazemos isso? Alimentando bem este coração. Permitindo que esse coração seja alimentado com coisas boas e não com coisas ruins. Guarde o seu coração. Você pode manter um bom coração ou você pode deixar que ele se torne um coração mau. Isso depende de você. Depende das suas escolhas. Depende da forma como você gasta o seu tempo, da forma como você alimenta o seu coração. Então a pergunta para nós é: o seu coração está puro? Você está trabalhando nisso hoje? Hoje você alimentou o seu coração com coisas boas? Hoje você alimentou o seu coração com coisas que edificam? Porque não somente nós temos que alimentar o nosso coração com coisas boas, mas alimentá-lo sempre. Alguém pode dizer: não, eu não ando em más companhias, mas também não ando em boas companhias. Ah, não, eu não ando vendo coisas ruins, mas também não anda vendo coisas boas. Então o seu coração na realidade está faminto. Nós precisamos alimentar o nosso coração. E você pode ser diligente nesse projeto, ou você pode ser preguiçoso. Você pode sair daqui dizendo: é verdade, a partir de hoje eu vou alimentar melhor o meu coração. A partir de hoje eu vou fazer uma leitura diária da Bíblia. A partir de hoje eu vou selecionar melhor as minhas conversas. A partir de hoje eu vou passar a gastar melhor o meu tempo. A partir de hoje eu vou fazer isso. Ou você pode dizer: depois eu vou ver. Depois eu vejo como é que eu faço isso. Mas se você for preguiçoso nessa questão, você vai ver que isso trará muitos problemas para a sua vida. Isso é muito sério. E o sábio diz: acima de qualquer coisa, guarde o seu coração, porque a sua vida depende disso. Porque a influência do seu coração trará uma boa ou uma má orientação para a sua vida. E o nosso coração, quem conhece verdadeiramente é Deus. Deus conhece o nosso coração. Se nós temos dúvida de como está o nosso coração, consulte ao Senhor. Pergunte a Deus, porque Ele conhece o seu coração. Lá em Jeremias 17, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E ele, Deus, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se nós queremos sondar o nosso coração, podemos orar como o salmista, no Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos podemos conhecê-lo. Aqui nós temos uma orientação, então, da palavra de Deus. Guarde bem o seu coração. Muitas vezes, queridos, nós vamos precisar fazer escolhas na vida. E o que estiver no nosso coração vai determinar a escolha que nós fazemos. Muitas vezes nós precisamos decidir entre uma coisa e outra. E nessa hora, o que estiver no nosso coração é que irá nos impulsionar. Nosso coração muitas vezes vai ter que escolher entre andar em espírito ou cumprir os desejos da carne. E como estiver o seu coração é que irá determinar a sua escolha. Isso não para nunca. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Todos os dias nós temos coisas que nós temos que optar. Ter esta ou aquela atitude. Tomar este ou aquele caminho. Seguir este ou aquele
plano. E o nosso coração precisa estar cheio de coisas boas, para que Ele então nos conduza pelo caminho certo. O que você vai fazer nesse dia, hoje, ou amanhã que o dia está encerrando? O que você vai fazer? Que atitudes você vai tomar? Que escolhas você vai tomar para a sua vida? Cuidado com o seu coração, porque conforme ele estiver cheio, ele irá influenciar as suas atitudes. Que Deus nos ajude, que nós possamos cada dia mais, queridos, alimentar bem o nosso coração, prestar atenção a Ele. E uma das maneiras que nós temos para fazer isso é estando aqui no culto de doutrina, aprendendo a palavra de Deus, é estando na escola bíblica, aprendendo a palavra de Deus, é estando nos trabalhos de oração, alimentando o nosso coração na presença de Deus. Não deixe que nada roube de você o desejo, o prazer de estar na casa de Deus. Porque aqui nós podemos alimentar bem o nosso coração e podemos guardá-lo então, porque dele, querido, vem toda a escolha da nossa vida. Portanto, acima de tudo, guarde o seu coração diante de Deus, alimentando com as coisas boas que o Senhor tem para nós. Amém, queridos?